Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar então agora a próxima aula sobre o cérebro e as suas partes. O cérebro ele é dividido em várias partes, que é responsável por vários comandos, falar, andar, escrever, pensar, dormir. E aí, quando estão lesionadas, elas ficam acometidas e os pacientes, eles ficam daí mais debilitados, eles não conseguem andar, não conseguem segurar os esfíncteres. Então, eu vou mostrar cada parte do cérebro e as suas responsabilidades. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Espera aí, vamos ver. Aqui. Então, aqui, vamos ver. Então, tá, pessoal. Então, o cérebro, suas partes e funções. Cada partezinha do nosso cérebro é responsável por alguma coisa, ou por um movimento, pelas emoções, pelas lembranças recentes, pelas memórias recentes, pelas memórias antigas, a visão, a audição, o olfato, andar, sentar, comer, movimentos, a parte cognitiva e motora também, cada parte do nosso cérebro é responsável. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vamos passar aqui para outra. Aí, assim, pessoal, aqui, as partes do cérebro e as suas funções. O lobo frontal, ele é responsável pela atividade motora, funções cognitivas, resposta emocional. Deixa eu baixar aqui. Resposta emocional. Então, tá, quando essas demências lesionam essa parte da frente do cérebro, que é a frontal, que é aqui, o paciente não consegue mais andar, a marcha dele fica prejudicada, o braço para levantar, as funções cognitivas ficam bem prejudicadas, respostas emocionais, ele não tem mais emoção, ele não sabe mais controlar choro, controlar riso, que por isso que a gente fala, quando o paciente está sorrindo muito, muito, muito descontrolado, é o riso fácil, ou então quando ele está sempre chorando, que a gente sabe que não tem motivo ali aparente, que tá tudo bem, mas é o choro fácil, o riso fácil, ele não tem mais controle das emoções. E o lobo parietal, esse daqui. O parietal, ele é aqui aqui de cima. Desculpa, ele é ali de cima. Esse aqui, ó, lobo parietal, ele é de cima. E aí ele é responsável pelas nossas sensações, pelo toque, pelo sensações táteis. E quando também essas doenças acometem esse lobo, o paciente também não tem mais tato, não sente mais nada. Sensações na pele, tocar, ele não tem mais sensibilidade ali. O lobo temporal, aqui, as têmporas. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, o lobo temporal. O lobo temporal, ele é responsável pela audição, pelo olfato, pela identificação de objetos e pelas memórias. Então, quando as demências estão acometidas nessa parte temporal aqui do nosso cérebro, o paciente não vai perdendo a audição, vai perdendo o olfato, não sente mais cheiro, não consegue mais identificar objetos, fica com a memória prejudicada. Então, às vezes, o paciente vai perdendo a audição e o familiar quer fazer um aparelho auditivo, porque fica, né, com dó do paciente não conseguir escutar, mas é um gasto desnecessário, pessoal, porque é no cérebro. Por mais que vocês façam o tratamento, coloquem um aparelho auditivo nele, ele não vai conseguir escutar, por causa que isso daí é dentro do cérebro, faz parte da doença dele. A parte do cérebro, que é a parte temporal, ela está deteriorando. Então, ele não vai conseguir escutar. E às vezes os familiares insistem em fazer e colocam no paciente, o paciente se irrita com aquilo no ouvido, ele joga fora, ele joga, estraga. Ele não está entendendo o que que é aquilo. Então, daí é um gasto desnecessário mesmo, porque infelizmente é o cérebro, é a parte temporal do cérebro responsável pela audição e ele está lesionado. Então, o paciente não vai escutar, mesmo que faça um aparelho para ele,
é a parte cerebral que está ali lesionando. E a parte occipital, é essa aqui atrás. Essa aqui de trás, pessoal, ó. Essa verdinha aqui é a parte occipital responsável pela nossa visão. Ela que processa a formação dessa imagem. E também, quando essa parte está lesionada, o paciente vai perdendo a visão. Aí não adianta ir no oftalmo, fazer um óculos, porque não vai adiantar. E o óculos, eles também não sabem mais o que que é aquilo no rosto. Eles tiram muito, eles estragam, eles não entendem mais, eles não têm mais esse entendimento. Então, o familiar não precisa levar no oftalmo, vai, porque ele não está enxergando direito, vamos fazer uma consulta. Isso daí é progressiva, isso vai acontecer. E o paciente não vai enxergar, mesmo com o óculos, com o outro grau, é cerebral, é lesão aqui, na parte de trás, occipital, e não tem o que fazer. Vai para consulta, vai melhorar o grau, mas a pessoa não vai conseguir mais enxergar por causa desta parte aqui, que é responsável pela nossa visão, por formar as imagens, vai estar lesionada por causa de uma demência. Então, e a insula? A parte da insula, ela é responsável pelo nosso paladar, a dor e o comportamento social. Ela é mais rara de acometer, mas também acontece. Mas os pacientes, eles acometem mais mesmo, são essas outras funções, o frontal, parietal, temporal e occipital. Essas 4 partes aí que são acometidas, tá? E a gente consegue ver, assim, cada demência, elas são parecidas, os sintomas delas. Mas o Alzheimer, ele se difere das outras, por causa que o primeiro sintoma do Alzheimer é a perda da memória recente. A gente percebe, assim, com um familiar ou o nosso paciente, né, os profissionais da saúde aí, eles estão esquecendo das coisas que aconteceram há pouco, a chave do carro, a chave da casa, o que comeu, onde é que tinha que ir, o que combinou com uma pessoa há pouco. Então, a gente vai percebendo isso, os familiares vão percebendo, os profissionais de saúde, e aí começa a dizer, opa, tem alguma coisa errada ali, vamos começar a cuidar. Então, gente, o Alzheimer, o único sintoma dele, os sintomas dele é esse, é o esquecimento da memória recente. Ele não consegue lembrar do que aconteceu há pouco. Para ele está sempre vivendo no passado, porque a memória do passado ainda está muito forte nos pacientes de Alzheimer. Já nas outras demências, não. As outras demências já podem começar no falar, no andar, a parte motora, a parte cognitiva já começa a afetar no primeiro estágio. Coisa que não acontece no Alzheimer. Claro, com o tempo, por ela ser progressiva e ser neurodegenerativa, ela vai começar a cometer também essas partes aí do cérebro. Mas o primeiro sintomas é esse, é a memória recente, que é diferente do Alzheimer. E o Alzheimer não fica com Parkinson, são coisas diferentes. São doenças diferentes, mas pode também ter uma associação com as outras demências. O Parkinson pode vir junto com uma corpus de Levy, o Parkinson pode vir junto com a temporofrontal. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui estão as partezinhas deles, o lobo frontal, né? O lobo parietal, o lobo occipital, o cerebelo, o lobo temporal e o cérebro. O cérebro é tudo isso aqui, e essas aqui são as partezinhas deles, tá? Cada uma responsável pelas nossas emoções, parte motora, paladar, visão, audição. E quando vem essas demências neurodegenerativas, elas acometem essas partezinhas aqui e o paciente começa a ficar debilitado, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje e até a próxima aula.